Gente, começou hoje, como a gente, claro, já disse aqui diversas vezes, o pagamento do auxílio emergencial deste ano. E para falar sobre essa nova rodada do benefício, a gente vai conversar agora com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui e eu agradeço pelo espaço que vocês estão nos dando para que a gente possa conversar e tirar dúvidas. Com certeza, obrigada. Bom, até o momento os pagamentos ocorrem dentro da normalidade? Sim, o que acontece é o seguinte, nós estamos pagando 2.400.000 pessoas hoje com depósitos nas suas contas digitais sociais. Importante lembrar que essas contas são de graça e elas continuam válidas após o pagamento de mais esse auxílio emergencial. Agora, o que está acontecendo hoje, que já era esperado? Nós estamos pagando aquelas pessoas que nasceram em janeiro. Agora, muitas pessoas estão indo às agências para desbloquear, eventualmente, o aplicativo do Caixa Tem. Então, hoje, nós já esperávamos um dia mais intenso, porque não estão indo apenas os 2,5 milhões de brasileiros que vão receber e que nasceram em janeiro. Basicamente, nós temos quase todos aqueles que têm algum tipo de dúvida ou que o aplicativo está bloqueado porque é uma questão em relação às fraudes e quando nós temos uma desconfiança, nós pedimos que as pessoas vão às agências e aí, com a identificação, nós liberamos. Então, só um ponto importante, as pessoas que têm, por exemplo, um celular pré-pago e quando mudam muito de número de telefone, às vezes há esse bloqueio. Thaís Herédia, Pedro, também vem para essa nossa conversa. E Thaís, pode fazer a pergunta já. Oi, Daniel, Marcela, boa tarde. Pedro, boa tarde. Aqui no live. Eu queria saber sobre essa operação agora que separa a data da entrada do dinheiro na conta e da possibilidade de saque do dinheiro, porque uma pessoa que vai receber R$150, né, tá certo que ela vai poder fazer pagamento digital e eu entendo que tem uma preocupação de evitar aglomeração nas agências, mas não é um tempo muito separado entre a possibilidade de ter o dinheiro disponível e poder sacar? Você sabe que para muitas pessoas mais pobres, o dinheiro na mão, ele compra mais coisa do que usando um celular onde não há sinal, por exemplo. Sim, Thaís. Por isso, vou dar um exemplo. Nos últimos 10 dias, quando houve o feriado em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós mantivemos ao redor de 150 agências abertas, porque estávamos pagando o Bolsa Família, que é normalmente a parcela da população com menos uso dessa questão digital. Tirando o Bolsa Família, metade das pessoas já utilizam o Caixa Tem, e é por isso que tem várias pessoas indo hoje nas agências, porque o uso já foi muito disseminado. E ele basicamente, são 3 grandes usos para o Caixa Tem, que é importante reforçar. Compras na internet, pagamentos de conta de água, luz, gás e o próprio uso do Caixa Tem como um cartão de débito pelo celular. E aí você pode utilizar este pagamento indo numa venda, numa farmácia. Agora, o seu ponto é muito importante. Este primeiro mês é um mês para que a gente faça os testes e, como fizemos ano passado, se houver algum tipo de sensibilidade para que a gente possa alterar, a gente vai discutir. Mas, neste momento, o que nós estamos fazendo? Pagando um dia por vez, dado o mês que você nasceu, dando um dia de intervalo também e 4 semanas até o pagamento, seja numa lotérica, seja num ATM. Mas o que nós esperamos é que pelo menos 50% das pessoas utilizem nesse intervalo e só para reforçar que os 10 milhões que recebem do Bolsa Família podem receber imediatamente. Então, essa parcela da população pode escolher
ou utiliza o banco digital, quando não puder ou não quiser sair de casa, ou pega direto o dinheiro numa lotérica ou na boca do caixa, exatamente no dia que for receber. Pedro, nem todo mundo que recebeu na primeira rodada do auxílio emergencial deve receber agora em 2021. Como é feita essa consulta para saber se permanece recebendo o auxílio emergencial e há possibilidade de questionar por que a pessoa foi excluída? Nós vamos fazer mais, a gente vai voltar a fazer as conversas conversando com a imprensa, né? Aqui a gente está falando diretamente com vocês, mas normalmente às 3 horas da tarde. Existem 15 pontos que explicam a diferença entre o número de pessoas beneficiadas ano passado e agora. Mas eu posso dar 2 exemplos que são os mais relevantes. O primeiro é que ano passado até 2 familiares poderiam receber o auxílio. Agora é só um familiar, ou seja, uma pessoa por família. Isso já reduziu sensivelmente o número de beneficiários. E o segundo é que a regra você pode ter no máximo 3 salários mínimos de renda por família e cada membro da família no máximo meio salário mínimo. Antigamente isso não era uma regra inclusiva, ou seja, um e outro. Então, essa é uma diferença relevante que fez com que menos pessoas estivessem recebendo, mas a Caixa faz a operacionalização e, pelo que eu entendo, há uma conversa agora do governo com o Congresso, possibilitando uma revisão desses pontos para incluir mais gente. Agora, sendo bem objetivo, nós temos o aplicativo do auxílio emergencial. Lá as pessoas podem ver se o dinheiro já está depositado na conta, e do Caixa Tem, aquele com 107 milhões de pessoas, aonde você pode fazer a movimentação. E eu reforço, no final do ano passado, a gente basicamente não tinha nenhum tipo de problema, porque mais da metade das pessoas já utilizavam. Mas a Thaís tem um ponto muito importante e reforço, por isso que nós sempre abrimos as agências da Caixa, a não ser que seja totalmente proibido, porque nós entendemos que a população mais carente, a que mais precisa, então esse equilíbrio entre abrir e acelerar o pagamento e ter o respeito para minimizar as filas é algo chave para a Caixa Econômica Federal. Pedro, qual o impacto dessa nova rodada do auxílio emergencial deve ter para a economia? São 44 bilhões de reais com um consumo de basicamente 100%. Ou seja, nesta parte da população, a poupança é basicamente zero. Então, os 44 bilhões que você tem de orçamento para essa nova fase do auxílio, tudo que for transferido, pelo menos 99%, vira consumo e faz com que gire na economia. Pedro, queria aproveitar nesse contexto da conjuntura econômica, a Caixa, acho que foi até mesmo você, citou um dado há poucos dias, de que o crédito que a Caixa vem concedendo no começo, desde janeiro, está subindo mais de 70%. Mas agora nós estamos diante de um recrudescimento da pandemia, há já alguns sinais de piora na inadimplência. O cliente da Caixa é esse cliente de uma renda média, de média mais para baixo. O auxílio emergencial conseguiu proporcionar a possibilidade de tomada de crédito de muitas famílias no Brasil. Qual é o quadro de agora e como é que isso vai ser mantido em equilíbrio pela Caixa? Porque se der errado na Caixa, é o Tesouro que tem que pagar, né? Thaís, nós hoje, inclusive, anunciamos de madrugada a saída, a venda integral na participação do Banco Pan, com 2 bilhões de lucro. E só para fazer um comentário, antes dessa gestão, na média de 2011 a 2018, o banco dava 60 milhões de prejuízo por ano. Nesta nova gestão, 600 milhões de lucro por ano. Então, a Caixa, nessa gestão, se equilibra entre ser o banco de todos os brasileiros, social, e o banco da matemática. Por que seu ponto é tão importante? Na verdade, nós não aumentamos 75%. Eu falei ontem, inclusive, num evento com o presidente.
a gente tem o dado fechado, foi 103%. Primeira mão eu falo para vocês, 103% de crescimento no primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020 no crédito imobiliário com recurso de poupança. Porque aquele que tem o recurso do FGTS, é um pouco mais técnico, mas é importante, é o para o baixa renda, que a gente só pode emprestar o que tem o funding do FGTS. O que é da Caixa Econômica, o funding da Caixa, aumentou em mais de 100%. E a nossa inadimplência está no mínimo histórico. Mais do que isso, este tipo de crédito tem uma garantia real. Então, a Caixa Econômica Federal tem mais de 91% da sua carteira de crédito, tendo uma garantia real como um imóvel, do Tesouro Nacional, ou, por exemplo, no caso das Santas Casas, que nós reduzimos em 80% a taxa de juros, mas também temos uma garantia explícita do SUS. Então, o que a Caixa está fazendo hoje, você já conhece, porque a gente conversa há bastante tempo, é reduzir ao máximo as taxas de juros do cheque especial, do cartão de crédito, do consignado, do imobiliário, das Santas Casas. E com isso nós temos conseguido um resultado muito forte, porque deixamos de emprestar para segmentos que a Caixa perdia muito dinheiro, como, por exemplo, grandes empresas. Então, o último ponto que eu coloco para você é micro e pequenas empresas. Nós emprestamos ano passado para mais de 300 mil micro e pequenas empresas, um volume que em gestões passadas iam só para 2 empresas. Então, 300 mil que puderam ajudar 3 milhões de empregos, substituíram um empréstimo que ia para 2 empresas. Então, do ponto de vista de PDD, ou provisão para devedores duvidosos, estamos muito baixo. E do ponto de vista de crédito, sim, o seu ponto é válido, mas a gente pode fazer o que nós fizemos ano passado. Pausas de 6 meses, como fizemos nas Santas Casas, e, em algum ponto, fazer uma negociação em que nós aceitemos, ao invés de 100% da parcela, por exemplo, do crédito imobiliário, 75% ou 50%, jogando o saldo ao longo de 10, 15 anos, que é pouco relevante. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, falando aqui com a gente, em primeira mão, na CNN, sobre o início do pagamento do auxílio. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer. E eu quero reforçar que esse espaço que vocês nos dão é muito importante. Reforçar exatamente que esse começo do auxílio, com a atualização do Caixa Tem, é muito relevante. E o Caixa Tem, ele hoje bancarizou 38 milhões de pessoas que vão se beneficiar no longo prazo, e é alguma coisa que a gente tem muito orgulho. Muito obrigado.